Cavalheiros, senhoras e senhoritas, tudo bem? Hoje a gente continua falando sobre o objeto de conhecimento, cidadania e democracia na antiguidade, o objeto de conhecimento que está no edital do Enem. É um dos mais importantes porque tem aparecido em todas as últimas provas. E a gente já falou de Atenas, que é envolvida nesse objeto de conhecimento, Esparta, também da Grécia Antiga, e hoje a gente fala de Roma, foi tão importante para a formação do pensamento ocidental. Os romanos são herdeiros da forma de pensar dos gregos e acabaram nos legando heranças muito importantes. Quando você fala português, francês, espanhol, italiano ou romeno, você fala línguas latinas que derivam da língua dos romanos, o latim. Quando você vai à missa ou ao culto evangélico, você segue o cristianismo, uma religião que nasceu no seio do Império Romano. Quando você vai a um tribunal e apela para as regras do nosso sistema jurídico ocidental, você apela para princípios romanos do direito. Então Roma deixa heranças importantes. Sem falar de heranças como as patentes militares, a arquitetura, a engenharia. Falar de Roma é interessante porque a sociedade romana foi uma sociedade que, ao longo da história, vivenciou conflitos, embates sociais que tem muito a nos dizer até hoje. A sociedade romana era dividida em castas, classes sociais bem definidas. A primeira classe era dos patrícios, uma espécie de aristocracia. Pessoas bem-nascidas, provenientes de famílias tradicionais, que tinham sobrenomes nobres, eram os proprietários das terras mais férteis, ocupavam os mais altos postos militares, ocupavam os cargos públicos e os cargos políticos, também eram os sacerdotes da religião romana, eram a elite daquela cidade. Você tinha também os plebeus, eram as pessoas comuns, o povo, homens livres que não tinham famílias aristocráticas, não eram bem-nascidos. Geralmente eram pobres, possuíam terras menos férteis, ocupavam-se de profissões mais simples, artesanato, agricultura. Os plebeus eram livres, pagavam impostos, mas não podiam ocupar cargos públicos, nem ser sacerdotes, nem oficiais militares. Os plebeus eram as pessoas comuns na Roma Antiga. Você tinha plebeus que conseguiam se enriquecer, fazendo comércio ou praticando profissões liberais. Esses plebeus eram chamados de clientes. Eram plebeus que tinham dinheiro, mas não tinham sobrenome. Tinham recursos financeiros, mas não tinham direitos políticos. Esses plebeus ricos, os clientes, serão o motor de diversos conflitos sociais durante o período da República Romana. Além dessas classes, você ainda tinha os escravos obtidos em guerra. Esses escravos desempenhavam todo tipo de atividades na civilização romana. A partir da fundação da República em 509 a.C., os aristocratas, os patrícios, excluíram os plebeus da sociedade. Os aristocratas entenderam que a plebe não deveria ter participação nenhuma nas decisões da cidade. E, portanto, a república é marcada pelo poder dos senadores, todos eles provenientes da classe patrícia. Acontece que a partir da década de 490 a.C., os clientes começam a exigir participação na vida pública de Roma. Eles tinham dinheiro, tinham condições de influenciar as massas plebeias e por isso nós vamos ver uma forte mobilização social em busca de mais participação dos plebeus na vida da cidade. No início do século V a.C., os plebeus vão fazer uma grande greve geral, chamada Greve Geral do Monte Sagrado. E nessa greve eles vão se retirar da cidade de Roma num momento muito delicado da cidade, quando os voscos, inimigos dos romanos, estavam cercando a cidade e ameaçando atacá-la. Essa greve geral surtiu efeito. Os patrícios nunca cederam direitos para os plebeus até então, mas exigiam que os plebeus pegassem armas para defenderem a cidade de Roma. E nesse momento os plebeus simplesmente disseram que não iriam ajudar, que não iriam combater. E a plebe ganhou o seu primeiro direito político, o tribunato da plebe.
Entre os 300 senadores que formavam o Senado, todos eles patrícios, agora os plebeus teriam direito de indicar 2 representantes. Eram chamados de tribunos e influenciavam nas decisões do Senado, especialmente porque tinham um poder muito especial. Eles tinham o poder do veto. Muitos tribunos ficaram famosos na história. É o caso de Tibério e Caio Graco, que propuseram a reforma agrária. É o caso de Marco Antônio, que governou a República Romana e chegou a ser amante de Cleópatra. Então, o tribunato da plebe foi uma conquista importante para os plebeus. Além do tribunato da plebe, essas lutas sociais permitiram que os plebeus conquistassem também a lei licínia. A lei licínia permitia aos plebeus ocuparem cargos de oficiais militares e os cargos de sacerdotes na religião. Eles podiam chegar até o topo dessas carreiras. Poderiam ser comandantes militares e poderiam ser papas. Papa era o nome dado ao líder da religião romana na época, título que depois foi herdado pelo líder da Igreja Católica. Essa lei licínia foi muito importante, permitiu que plebeus galgassem postos altos dentro da estrutura da República Romana. Os plebeus também conseguiram que as leis antes orais, passadas de geração em geração, fossem escritas. No momento em que os romanos puderam escrever as leis passaram a valer de maneira igual para todos. Quando o juiz tinha a lei na memória e a lei não estava escrita, o juiz podia manipular a lei em favor dos seus interesses. E agora, com a lei das 12 tábuas, as leis escritas garantiriam que a lei fosse aplicada de maneira igualitária, garantindo a isonomia entre os romanos. Os clientes também conquistaram o direito de se casarem com patrícios. Foi a lei Canuleia, uma lei que beneficiou em grande medida as famílias patrícias tradicionais que estavam falindo e que queriam casar suas patricinhas com os plebeus ricos. Esse cliente ganhava sobrenome e filhos patrícios. E essa família patrícia falida passava a ser sustentada por esse cliente rico. Os romanos também conquistaram no século II a.C. o último dos grandes direitos plebeus, o direito ao plebiscito. Plebiscito em português significa consulta ao povo. E o plebiscito servia para perguntar à população qual a sua opinião sobre alguma decisão a ser tomada. Na mesma época em que nasce o plebiscito, nasce o seu irmão gêmeo, o referendo, que pergunta à população a sua opinião sobre alguma decisão que já tenha sido tomada. Assim, com muitas greves, muitas lutas, o uso de violência, a formação de organizações de plebeus, nós vamos ter as conquistas da plebe, conquistas sociais importantes que inspiraram outras civilizações e foram fundamentais para consolidar o poder da República Romana. Valeu, gente!